Bom dia, amados irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínua na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. O manhã de hoje está no Salmo 32. Nós vamos ver do verso 7 ao verso 11. Tu és meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com um cântico de salvação me envolves. Diz o Senhor, instruirei e te guiarei no caminho que deve seguir. Meus olhos estarão sobre ti para aconselhar. Não seja como um cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser conduzidos com uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Queridos, aqui o salmista está falando de proteção, né? A proteção do Senhor. Tu és meu abrigo. Quando nós confiamos em Deus, quando nós nos depositamos nas mãos dele, quando nós entregamos nossos caminhos a ele, quando nós nos depositamos diante dele, ele nos guarda, ele nos protege. Abrigo, o que é abrigo? Lugar de repouso, lugar de segurança. Né? Se está chovendo, ou uma chuva forte, ou chuva de pedra, ou um sol escaldante, precisa o quê? De um abrigo, de um lugar onde você vai estar protegido, uma proteção, não é? Então, se está um sol escaldante, não está aguentando mais, até uma árvore serve de proteção, de abrigo. Se é chuvas fortes, com tempestade, é uma casa, um lugar onde possa estar protegido com uma cobertura. Isso é proteção. Então, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos torna nossa proteção de toda cilada maligna do reino das trevas. Queridos, uma coisa precisamos entender, que eu tenho falado continuamente. O reino das trevas, ele não dá sossego. É 24 horas, os demônios estão trabalhando para derrubar, que o único propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Até mesmo que servem ele, não tem como, querido. Ele já está destruído, que servem os demônios. Já estão destruídos. Porque não tem piedade de ninguém, não. Ele não tem piedade de ninguém. E ele conduz um exército muito grande. E esse exército de Satanás são fiéis a ele. Porque se saírem fora, estão perdidos. Então, querido, nós precisamos entender o seguinte: quando eu confio no Senhor, ele se torna minha proteção de todo o mal, de toda cilada maligna. Porque o diabo não vem tocar você diretamente, vai usar a vida de pessoas. E muitas vezes pessoas que estão andando do teu lado. Pessoas que estão perto de ti. Pessoas da família. Se tu está no ministério, pode usar algum irmão de ministério. Enfim, são situações que se levantam contra a vida da pessoa. Olha que diz que tu me livras das aflições com cânticos. Ou seja, ainda que eu estiver passando, como dá no Salmo 23, ainda que eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele me protege, ele me guarda, ele me segura. E como assim livra das aflições com cântico? Porque mesmo em meio às aflições, querido, dentro da gente, sempre tem um louvor. Eu passo por isso. Não estou livre das aflições. Passo por isso, querido. Às vezes vem aflição de alma. E não é fácil controlar. Não é? Ou exteriormente a gente fica arrebentado. Isso a gente fica caído. Mas lá dentro tem um louvor contínuo. Um louvor que a gente não consegue entender. Eu deito e levanto aquele louvor contínuo dentro de mim. Eu durmo
Se eu acordo, às vezes, na madrugada, que eu acordo, lógico, aquilo tem um louvor ou outro está lá dentro de mim, sempre louvando. É exatamente isso que ele está dizendo. O Senhor me livra, Deus nos livra das aflições e com cântico. Eu estou passando pelo lado da sombra da morte, eu estou cantando, estou louvando, confiando nele, porque dele vem meu socorro, dele vem meu livramento. Ele diz assim, me envolve, a salvação de Deus me envolve, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Isso aí que o Senhor nos envolve, não é? Como sempre cito o livro de Jó, lá no início do livro de Jó, quando Satanás se apresenta junto com os anjos diante de Deus, e o Senhor pergunta, de onde que tu vens? De rodear a terra. E o Senhor pergunta, viste meu servo Jó, integridade, sua fidelidade, também tu o cercas? Ou seja, é esse cerco que Deus coloca na vida daqueles que temem a Ele. Tanto é que o inimigo tentou tocar em Jó, mas não conseguiu, porque estava cercado. Então, exatamente isso que nós confiamos no Senhor. Ele nos cerca, Ele nos guarda de todos os lados. E não tem como o inimigo tocar, porque nós estamos cercados, está guardado. Ele não vai deixar de tentar, tá certo? Mas nós vamos estar guardados e protegidos pelo Senhor. E ele diz assim, diz o Senhor, instruir-te-ei, te guiarei no caminho que deve seguir. Quando nós tememos o Senhor, confiamos no o Senhor nos instrui. Ou seja, uma vida de comprometimento com a leitura da palavra, uma oração, consagração. Aí o Senhor vai me instruir segundo a sua palavra, o caminho que eu devo seguir, como que eu devo seguir, de que forma que eu devo seguir. Ele vai me instruir, ele vai me guiar, ele vai me conduzir. Ou seja, o Senhor vai me tomar pela mão. Entenda isso. O Senhor te toma pela mão e vai te conduzindo. Agora, vamos imaginar, tu que é pai, tem uma criança, está começando a andar, está começando os primeiros passos. Tu pega essa criança pela mão, ela sente seguro. Eu lembro quando eu era criança, a gente morava no sítio, na fazenda, e o meu pai chegava do trabalho tarde, e eu ia correndo encontrar com meu pai. Eu era um gurizinho ainda, eu pegava na mão dele, aquela mãozona, ele me segurava, eu me sentia seguro. E assim foram meus filhos. Assim é uma criança, quando o pai toma pela mão, eles têm segurança. É exatamente isso que Deus faz comigo e contigo. Ele nos dá segurança, Ele nos guia. Aqui os meus olhos estão sobre ti para te aconselhar. Ou seja, algumas traduções dizem para te guiar. Os olhos do Senhor se tornam a luz para os nossos caminhos. Ele nos guia debaixo da luz dele. Assim como lá no deserto, o Senhor colocou uma nuvem de fogo para aquecer o povo, trazer luz, não ter noite em trevas. E durante o dia, uma nuvem que protegia do sol escaldante. Ou seja, Deus preparou o ar-condicionado para o povo lá no deserto. Então é exatamente isso que Deus faz. Agora diz assim no versículo 9, verso 9. Não sejais como o cavalo, a mula, e não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com freio, ou seja, com cabresto e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Eu tenho muito bom conhecimento disso, que eu trabalhei na roça. Eu sei o que é lidar com animal. Então, se tu não colocar um freio na boca, quando você puxa, machuca, dói a boca aqui, ele não obedece. E assim tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não tem obediência. E, infelizmente, está na igreja, participa dos cultos, participa da campanha, mas não são obedientes. Não são obedientes, precisa de cabresto. Queridos, até quando? Vai andar em desobediência, é necessário aprender a se humilhar diante da potente mão de Deus. Eu não obedeço a Deus. Se tu não obedece ao pastor, tu vai obedecer a Deus? Não vai. Não vai.
tá certo? Então obedeça teu pastor, ore por ele, abençoa a vida dele, porque ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Verso 9, muitos são o sofrimento do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. O ímpio, querido, vive em constante sofrimento. O ímpio não quer saber de ouvir a respeito de Deus. Ele quer andar nos seus próprios caminhos, quer andar no seu próprio entendimento, vive dando cabeçada, vive perdendo, vai dar um passo para frente, dois para trás, vive tombando aqui, cai aqui, levanta ali, cai lá, enfim. Mas não obedece. Não obedece. Uma pessoa dessa só passa dores. Eu vivi assim, querido, quando eu não tinha Jesus. Eu era uma pessoa ímpia. Eu bebia, falava palavrão, achava que era dono do meu nariz, acabei perdendo empresa, perdendo um monte de coisa, até que eu fui encontrado por Jesus lá no mundo, no maior buraco, onde não tinha mais para onde cair. Foi lá que Jesus me encontrou. Por isso que eu não abandono ele. Por isso que eu não largo esse Jesus. E ele protege aqueles que confiam nele. Ele é proteção. Mais uma vez está aqui, ele é abrigo e proteção. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, cantai bem alto, vós todos que sois reto coração. Se alegra no Senhor. Mesmo que não pense que servir o Senhor, fazer uma lição para Jesus, tu não vai passar por dificuldade. Vai passar por dificuldade. Mas se alegre. Se alegre, porque ele vai te dar vitória. Ele vai te dar proteção, ele vai te proteger. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos em nome de Jesus.